Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Que bênção poder desfrutar da presença do Senhor Jesus, saber que nós somos criaturas, mais do que isso, nós somos filhos e filhas amadas de Deus. Não permita que nada que esteja diante dos seus olhos possa contaminar esta verdade que habita em nossa vida, que faz parte da nossa existência, de que é sermos filhos e filhas de Deus. Então agradeça a Deus por tudo aquilo que você tem vivido. Um coração grato é um coração generoso, é um coração que reconhece Deus nas pequenas e nas grandes coisas. Nós somos cuidados, filhos amados, abençoados, protegidos, conduzidos, iluminados, enfim, nós poderíamos citar uma lista enorme de benefícios, que os filhos do Senhor têm, e nós estamos dentro dessa categoria, graças a Deus, não por nossos méritos, não porque nós fizemos algo que veio ou viesse a chocar ou impressionar o coração de Deus, mas foram os méritos de Jesus na cruz do Calvário que nos tornou, nos possibilitou, Ele nos deu essa bênção de nós acessarmos o trono da graça. E isto é importante para a nossa vida, para a nossa caminhada, e que nós, neste ano de 2021, estejamos com o nosso coração focado em Cristo, pois Ele é o autor e consumador da nossa fé. Nós temos feito algumas devocionais com base em um tema geral, Nós temos velhos sonhos em uma nova realidade, o ano se inicia, o ano está aí cheio de possibilidades para nós realizarmos. Tire os seus olhos da desesperança, encha o seu coração da esperança que só vem de Deus. Essa esperança, ela não nos frustra, ela não nos engana, ela não nos deixa pela metade. Um filho, uma filha de Deus tem o privilégio na sua vida de seguir a caminhada ao lado de Jesus, Eu quero trazer aí a todos nós uma reflexão com base em uma história de Jesus. Mas antes de nós lermos o texto, eu quero dizer a você nesta hora que nós temos coisas a fazer, E é importante que nós façamos uma coisa de cada vez. Se eu pudesse escolher um tema, eu colocaria este tema nesta mensagem: uma coisa de cada vez. Se nós imaginarmos a construção de uma casa, nós começamos pela fundação, pela base. Nós colocamos tijolo por tijolo, levantamos as paredes, construímos o telhado, fazemos o piso, aí entramos para os acabamentos e aí nós mobiliamos e entramos na casa. Nós nunca começamos uma casa construindo-a pelo telhado. Dificilmente alguém faz isso, Nós começamos de baixo para cima. Existe um passo a passo, uma ordem natural que as coisas aconteçam. Eu cito esse exemplo, mas isso se aplica a tudo na vida. Qualquer que seja o projeto que nós venhamos a estabelecer para este ano de 2021, um projeto ministerial, um projeto familiar, um projeto profissional, Seja qual for a área que você esteja aí orando, pensando, fazendo o seu planejamento para que as coisas aconteçam. Eu quero dizer que a melhor estratégia talvez seja justamente essa, e fundamental para que as coisas aconteçam de uma maneira correta, que você veja o crescimento natural. Fazer uma coisa de cada vez. Às vezes as pessoas elas enchem o seu coração de esperança, de sonhos, expectativas, no começo do ano, então elas constroem lá as suas metas. No entanto, por falta desse pensamento ou de um planejamento básico, tudo fica pela metade, as coisas não acontecem, porque são várias atividades que devemos fazer para que determinadas coisas aconteçam. E quando nós nos organizamos, quando nós fazemos as coisas de uma maneira correta, tudo tende a seguir um ritmo natural, Um ritmo que você vai imprimir aí para executar o seu projeto de vida. No entanto, você precisa fazer a etapa 1, a etapa 2, a etapa 3 e assim sucessivamente, até que você olhe e
veja tudo isso finalizado. É interessante, meus queridos irmãos e irmãs, que quando você faz uma pesquisa no YouTube, ou então, enfim, você que trabalha aí, está aí trabalhando numa empresa grande, que é comum você ser aí convidado para participar de um treinamento, de alguma coisa. Temos vários palestrantes, irmãos, que utilizam de técnicas, de palavras ou de sistemas, né? Como isso que eu estou falando, né? Como se isso fosse a invenção da roda por estas pessoas. Mas eu quero dizer a você, nós temos um mestre por excelência, alguém que sabe fazer a coisa e nos ensinou algo maravilhoso em todos os sentidos na vida. E nós temos uma história na Bíblia muito interessante que eu quero ler para você e que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 5. Essa história você vai encontrar no capítulo 5, né? Logo no início, Jesus ele faz uma visita a um lugar chamado Tanque de Betesda. A partir do verso 3, a Bíblia fala o seguinte: multidões de doentes, inválidos, cegos, coxos, paralíticos esperavam pelo mover da água. Porque um anjo do Senhor vinha de vez em quando e agitava a água, e a primeira pessoa a descer no tanque depois ficava curada. Um dos homens que se achavam ali, paralítico, havia 38 anos. Quando Jesus viu esse homem e soube quanto tempo estava doente, perguntou a ele: você gostaria de ser curado? Eu não posso, Senhor, respondeu o paralítico, porque não tenho ninguém para me ajudar a entrar no tanque depois do movimento da água. Quando tento chegar lá, sempre entra um outro antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, ele pegou a sua maca e começou a caminhar. Que história extraordinária, não é? Então nós vemos que Jesus ele tem um encontro com um homem que tinha um problema na sua vida, ele era paralítico e ele estava neste lugar chamado Tanque de Betesda. A Bíblia conta que as pessoas ficavam ao entorno desse tanque e elas acreditavam que quando a água se movesse, o primeiro que chegasse ali era curado. Era uma crendice, era uma forma das pessoas alimentarem a sua fé. E veja, Jesus, quando ele soube daquele homem, que ele já estava há 38 anos paralítico, buscando uma solução para o seu problema, quantas vezes nós somos mais ou menos igual a este homem? Há tanto tempo desejamos encontrar a solução para determinadas coisas na nossa vida. E nós focamos os nossos olhos naquilo que não deve ser focado. Talvez criamos as estratégias. Sabemos que precisamos fazer, mas não começamos pelo lado certo ou pela porta certa. Queremos fazer tudo, mas não conseguimos fazer nada. Jesus ele olha para aquele paralítico e ele faz uma pergunta muito simples: você quer que eu te cure? Ou você quer ser curado? Preste atenção na resposta deste homem. Quando ele pergunta, o que o homem responde? Eu não posso, Senhor, respondeu o paralítico, porque não tenho ninguém para me ajudar a entrar no tanque depois do movimento das águas. Não é? O que Jesus estava tentando fazer naquele homem era organizar os seus pensamentos, colocar realmente o foco dos olhos da fé daquele paralítico no próprio Senhor Jesus. Queridos irmãos e irmãs, uma coisa de cada vez. Se queremos fazer projetos, arrumar alguma coisa na vida, ajustar algum relacionamento, penso eu, com base nessa história, em nome de Jesus, precisamos fazer um primeiro passo aqui. A primeira coisa, precisamos parar de dar desculpas, parar de olhar para o lugar errado e começar com a coisa certa, olharmos para Jesus. Será sempre a partir de Cristo que todas as coisas acontecerão em nossa vida. É assim com a nossa salvação, foi assim com a criação do mundo, foi assim com a criação de nós, seres humanos.
É assim com a nossa vida. Enquanto nós desviarmos os nossos olhos de Jesus, talvez nós criaremos expectativas que nunca serão realizadas. Se você precisa resolver um problema com alguma pessoa, olhe para Jesus em primeiro lugar. Peça para que Ele te ajude. Se você tem um sonho especial, alguma coisa para realizar, embora estejamos em um momento diferente da humanidade, que nós não imaginávamos há um pouco tempo atrás, olhe para Jesus. Faça disso uma meta, um estabelecimento de um propósito. Você pode dizer aí no seu coração, antes de você fazer a inscrição na faculdade, procurar um novo emprego, fazer o que você tiver que fazer, a realização de um ministério que é muito importante para a sua vida espiritual, olhe para Jesus, pergunte para Ele, permita com que Ele fale ao seu coração, permita ser ministrado por Ele. Nós estamos habituados em um tempo tecnológico de ouvirmos vozes, barulho, músicas, sons, áudios, vídeos. Nós estamos sendo bombardeados, por coisas, por informações. Mas respire, pense um pouquinho, pare de olhar para toda essa agitação e olhe para Jesus. Aquele homem paralítico estava há 38 anos numa situação de subvida, tendo aí as suas proporções. Talvez muitos que me ouvem nessa hora estejam vivendo algo similar, estão vivendo uma subvida em determinadas áreas da sua vida. Estão minguados, aguardando talvez uma solução milagrosa, que não tenha nada a ver com Cristo, dependendo de outras pessoas. Veja, o paralítico ele deu uma desculpa muito clássica, olha, não tem ninguém que me mova, ninguém que me coloque naquela água, não espere as outras pessoas tomarem decisões por você. A decisão que você precisa tomar é você quem tem que tomar, não é ninguém, não é papai, não é mamãe, não é absolutamente ninguém na sua vida. Você precisa tomar a sua decisão. Você pode pedir conselho, você deve pedir conselho, ajuda, instrução para quem está na sua frente em termos de experiência de vida. No entanto, você precisa tomar decisões. Nós não podemos o tempo inteiro aguardar alguém fazer algo por nós. E aquele homem, ele fala isso, e aí quando eu tento chegar lá, sempre entra um outro antes de mim, um homem que aprendeu a se vitimizar, Ele estava com a sua vida tão desordenada, tão bagunçada, que primeiro que ele responsabilizava os outros por ele não chegar ali na beira do tanque. Segundo que ele colocava a culpa nos outros por ter alguém sempre na frente dele. Veja, faça uma coisa de cada vez. A primeira coisa e mais importante é olhar para Jesus. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. Veja que Jesus tem um método especial. Ele não ficou pedindo, não ficou acusando, não ficou dando sermão naquele homem, porque não era o momento daquilo. Simplesmente Jesus, ele toma uma decisão e ele dá uma ordem àquele paralítico, levante-se, pegue a sua cama ou a sua maca e ande. Uma coisa de cada vez, Jesus. Primeira coisa que aquele homem precisava fazer, se levantar. A segunda, ele precisava pegar a sua cama. E a terceira, caminhar. Existe uma sequência, talvez lógica e óbvia nesse milagre, mas que nos deixa uma lição de vida importante. Não tente sair correndo primeiro antes de se levantar. Não queira modificar o mundo sem antes modificar a sua própria casa, a sua própria família. Não tente consertar as coisas por aí fora sem antes arrumar o seu guarda-roupa, por exemplo. É bom nós fazermos coisas por aí fora, mas melhor ainda é se nós começarmos pelas pequenas coisas. Valorize as pequenas coisas. Os simples gestos daquele homem, se levantar, uma coisa que para nós, irmãos, talvez seja um ato até inconsciente, porque nós podemos fazer isso de uma maneira natural. Nós nos levantamos da cama, da cadeira, enfim, e caminhamos. Mas para aquela pessoa, para esse paralítico, era algo novidade de vida.
Deus nos chama para fazermos as coisas novas, para vivermos essas novidades, mas para isso nós precisamos fazer uma coisa de cada vez. Primeira coisa, olhe para Jesus, levante-se, ande, caminhe, pegue as suas coisas e faça deste ano um ano de bênção na sua vida. Não aguarde alguém fazer por você, não espere alguém fazer por você, não dê desculpa porque alguém começou primeiro, porque alguém está na sua frente. Todos têm o seu lugar, todos têm o seu espaço. Ministerialmente falando, todos têm o seu espaço. A igreja é um campo vasto de atividades para serem feitas. Falta você fazer a sua parte, falta você abraçar o seu ministério, falta você se dedicar, falta você olhar para Jesus, dizer para Ele: eis-me aqui, Senhor, estou aqui, me levante, me ajude a caminhar nesta terra, para que eu faça de mim uma bênção neste mundo e que as pessoas conheçam Jesus através da minha instrumentalidade. Que Deus abençoe a sua vida. Faça como este paralítico, comece olhando para Jesus. Uma coisa de cada vez, queridos irmãos, nós fazendo isso, em fazendo assim, né, quando nós olharmos para trás, com certeza nós veremos quantas coisas nós fizemos, quantas coisas nós pudemos alcançar quando nós estabelecermos um ritmo, né? Não deixe coisas para trás, resolva a sua vida, né? Faça disso um propósito e faça como este homem. Depois você pode pegar a sua cama, você pode andar e glorificar a Deus em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, tenha uma semana abençoada na presença do Senhor e você é uma bênção. Nunca se esqueça disso. Deus te abençoe, meu querido irmão.